Olá, boa noite. Pontualmente, minha convidada chegou. Tudo bem, Fernanda? Boa Olá, noite, tudo tu- jóia? tudo bem? Finalmente conseguimos realizar nossa live. Tá vendo os encontros da quarentena? A gente nem se conhece pessoalmente, já está se encontrando virtualmente. Mas sabe o que é que eu acho bacana? Só tem nós dois aqui na sala, aí a gente pode bater um papo antes de começar a entrar as pessoas. É o seguinte, esse tema de hoje, ele está totalmente aderente ao propósito do projeto que eu estou conduzindo. Ponto um. Segundo, eu estou conduzindo um projeto de um clube no qual eu sou diretor de marketing, joguei basquete minha vida toda, tenho um laço afetivo muito grande. Olha José Alex entrando aí, esse daí está sempre conosco. Bem-vindo, José. Então eu tenho um laço afetivo muito grande com o clube, onde eu joguei basquete a vida toda, né? E aí não é estranho o fato de eu estar toda segunda-feira trazendo alguém para falar de basquete e tudo. E coincidentemente seu marido joga conosco lá na Babar, né? O É Léo. verdade, é verdade. Então é um grande prazer, um grande prazer. Quer esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal chega aí? Pode ser, Vamos, né? vamos sim, vamos. Vamos sim, porque é um tema bastante interessante esse daí. E quem me indicou você foi a. Boa noite, Zé. Olha, Jorge Ramos aí também, está sempre presente. José Alex e Jorge Ramos, Fernando, eles merecem um certificado. Estão assim, em todas as lives eles estão presentes aí. Então, esse projeto é muito bacana porque ele iniciou com um propósito e ele está sendo conduzido de uma maneira muito leve, muito tranquila, né? Carla Franca. E aí, no início, eu me lembro que eu fiz um contato com algumas pessoas, dentre elas a Carla Ottoni. E foi Carla quem me indicou você e a Joana Marques. Você conhece Joana? Claro, conheço. Nós, Já nós três fomos colegas, na verdade. Pois é, nós fizemos uma live muito bacana aqui e a sua não vai ser diferente, com certeza. Então, em respeito a quem já está na sala, eu vamos dar início assim. Eu queria saudar a sua participação. Bem-vinda, Sérgio. Sérgio Braga também é outra que merece um certificado aí, está presente em todas as lives da gente aqui. Então, eu queria dizer da minha satisfação e de contar com a sua presença aqui, que a gente já vem desde o início, lá atrás, no mês de maio, conversando, e agora finalmente a gente deu concretude ao projeto, né? Então, esse projeto que eu vou falar um pouco ao longo Olha o Léo aí, ó. Bem-vindo, Léo. Eu estava falando com Fernanda que essas lives assim sempre tem um cunho do basquete, do esporte, do laço afetivo com o esporte. E coincidentemente você é colega nosso aí da Ababa, né? Seja muito bem-vindo. Leila entrou agora. Então, Fernanda, na sua pessoa, que eu saúdo a todos, já passo a palavra para você poder se apresentar e a gente dá início a esse nosso bate-papo de hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Obrigada, Antônio. Antes de mais nada, pelo convite, né? É sempre muito bacana a gente estar junto, batendo papo, ampliando consciência, né, coletivamente. Eu me chamo Fernanda, eu sou psicóloga de formação. Eu tenho 15 anos em carreira corporativa, né? Eu trabalhei na Gerdau, na Natura e na Neo Energia, então sempre trabalhando com desenvolvimento de pessoas dentro do RH. E em dezembro eu fiz uma mudança de carreira, né? Então eu abri minha consultoria, hoje eu atendo também pessoa física, né? Como coach, psicoterapia. Então, poder estar aqui falando de um assunto que me agrada muito, né? Que é a gestão das emoções, toda a parte de inteligência emocional, a questão da saúde também, né? E do bem-estar, o quanto isso em equilíbrio, né, traz mais inteligência emocional para a gente ainda, porque a gente não é somente, a gente tem um corpo também, e ambos precisam estar conversando e em equilíbrio. Então, hoje a gente está aqui com esse assunto, para mim é muito bacana, porque é um assunto que eu gosto de falar, né? Que eu vejo quão a inteligência emocional ela é importante na vida das pessoas,
né? Então, ela facilita muito a vida no trabalho, as pessoas que têm equilíbrio, que conseguem se comunicar com eficácia, que têm toda a habilidade, né, nos relacionamentos interpessoais que elas mantêm. Então, falar das emoções, para mim, é muito, muito bacana e estar aqui trocando com você também. Poxa, é bacana. Eu queria falar um pouquinho assim, desde o início disso, e eu acho que essa live de hoje, ela preenche exatamente o propósito. Queria me, me dedicar um pouquinho nessas palavras, porque lá atrás, no mês de março, quando tudo se iniciou, que nós fizemos assim reuniões internas no clube para tratar dos assuntos relativos à pandemia, todas as limitações advindas dela, né, os decretos municipais que exigiram o encerramento dos portões, ou seja, nenhum dos nossos associados não mais tiveram acesso às nossas instalações. E aí, com isso, a nossa preocupação em gerenciar o fluxo de caixa. Poxa, como é que eu vou pagar a Embasa? Como é que eu vou pagar a Coelba? Né? Como é que eu vou pagar? Do mesmo jeito, como é que eu vou cobrar dos nossos parceiros? Então, nós temos a academia lá, a Selfit, tinha um restaurante. Então, todos esses são inquilinos do clube. E também de uma parcela grande dessa família aí, que são os associados do clube, que contribuem mensalmente com uma taxa de manutenção. Nós concedemos um desconto. Então, dizendo assim, não, durante o momento de pandemia, fizemos uma conta lá e não, vamos conceder um desconto. Em suma, concedemos 70% de desconto. Só que tem um pequeno detalhe, né? Enquanto nós cobrávamos a taxa de manutenção no seu valor cheio, ele tinha todas as instalações à sua disposição. Na hora que eu dou 70% de desconto, ainda que com esse desconto, eu estou só recebendo dinheiro, não estou oferecendo nada em troca. Tá? Então, isso foi um ponto. Então, assim, precisamos fazer algo. Então, o pontapé inicial dessas lives foi justamente motivado por essa preocupação de nós, enquanto diretoria, presidência, né, com os nossos associados. E, primeiro, para levar algum conteúdo para eles, a gente dizer para eles que nós estamos preocupados com eles, que nós somos, eles são importantes para a gente, são muito importantes para a gente. E uma coisa, Fernanda, que aí eu acho que eu já vou deixar a bola quicando para você chutar, para você começar chutando, que é justamente a nossa preocupação da pessoa estar dentro de casa. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que faz uso das instalações do clube para uma hidroginástica, ou para jogar um basquete, ou para fazer uma natação, alguma coisa. E aí, de uma hora para outra, como fica em casa, teve que se encarcerar dentro de casa, né? Sem poder sair, fica em casa, a orientação básica que era essa, né? E aí, nossa preocupação, justamente as patologias advindas dessa atitude, dessas emoções, né, do corpo dentro de casa. Então, dentro das nossas lives, nós procuramos levar exercício físico, então tinha yoga, né, tinha meditação, tem uma personal trainer que faz uma live de alongamento, enfim. Então, nós ficamos muito preocupados com ele, por patologias tipo ansiedade, depressão e tudo decorrente disso. E aí eu estou deixando a bola para você tratar do tema que para mim é muito caro. Esse tema é importantíssimo. Eu acho que todo mundo que está aqui vai se embevecer com esse tema que tem total sentido em relação ao projeto. Eu só queria, antes de falar um pouco sobre esse tema, a gente lembrar o que é a inteligência, né? Joia. Quando a gente fala de inteligência, é você trazer para a razão. A emoção a gente não vai deixar de sentir. A emoção é aquela sensação bruta na hora que a coisa está acontecendo. Como você disse, a pandemia veio, né? As pessoas estão dentro de casa e a forma que eu peguei essa circunstância, que todos nós fomos levados, né, a estar nela. Nosso poder de ir e vir estava limitado, ainda está, né? Não temos pleno poder de ir e vir a tudo que gostaríamos ainda. Mas, assim, como é que eu racionalizo essa emoção? Porque inteligência é você trazer para a sua mente. Como é que eu penso e que eu transformo isso no sentimento ou no que precisa ser processado para eu me comportar?
Então, assim, o que eu digo é que a quarentena, ela não traz a ansiedade, ela não traz a depressão, ela só revela. Digamos que isso Hum, tudo são poeirinhas que estão embaixo do tapete. O vendaval da quarentena veio, a poeira vem à tona. Então, assim, é muito comum, por exemplo, estou depressivo porque estou dentro de casa, me sinto só. A solidão, ela não tem a ver com a quantidade de pessoas que você está se relacionando. Isso mascara. Quantas pessoas estão na balada, cheia de amigos, rodeado, e estão ali se sentindo sozinhas? Então é muito comum isso também, né? A gente pensa que a gente está aqui, está em casa, e é o isolamento social. Tudo isso vai revelando coisas que nós precisamos ter atenção. Então, a inteligência emocional é justamente isso. Como é que eu me autorregulo, que eu ganho autoconsciência a partir de um fato que a vida me impõe? E hoje é a quarentena, que é comum a todos, né? Para alguns pode ter sido divórcio, para outros, né, a perda de um ente querido, ou alguma coisa que alguém que pegou Covid, que você precisou ter muita resiliência ali perante a um fato. Então, tudo isso vai exigindo cada vez mais que nós processemos, né, esse fato na uhum, nossa mente, para em seguida a gente ter um comportamento mais equilibrado. entendi. Beleza. Então, o que você está querendo dizer, Fernanda, é que todos nós temos essas emoções latentes na gente, né? Então, cada um de nós tem que as circunstâncias, as situações, o entorno nos provocam ou não. Mas agora, assim, eu queria insistir porque é meu entendimento. Ou seja, o fato de você ficar dentro de casa, outro dia, você conhece Paulo Emílio Sim, Cruz, da sim. Prospecta? Eu assisti uma live com ele que eu sempre repito isso aqui porque me tocou muito o que ele falou, né? Então ele trabalha com games. Então nesse momento agora da pandemia, a live dele foi toda focada em ajudar as pessoas a trabalharem a gamificação dentro de casa, os jogos, né? Então, os jogos. Então, normalmente, se você vai jogar um War, você vai assim, um contra o outro. Então, eu tô falando do War porque foi um jogo que é um jogo da minha adolescência que até hoje o pessoal joga. Claro que tem outros jogos aí hoje. Então, na hora que você vai jogar, então ele diz assim: ao invés de você jogar um contra o outro, jogue com o outro. Então, são detalhezinhos de posicionamento, né? Para a gente poder ficar atento, porque nós estamos com os nossos familiares dentro de casa. Eu, particularmente, estou sozinho, né? Eu estou convivendo com vocês todos os dias aqui nas lives, estou trabalhando também, mas estou em casa sozinho por enquanto. Pois é, e tem uma coisa que você falou, né, das emoções, é que eu costumo dizer que não existem emoções boas ou ruins. A gente quer evitar a tristeza, quer evitar o medo, mas todas essas emoções, elas têm um papel muito importante na nossa vida. O medo nos ajuda a nos autorregular, a saber, a começar a planejar os próximos passos que nós vamos dar, né? Não vai ali no instinto, no ímpeto de fazer uma coisa de uma forma ansiosa e sem racionalizar. Então, todas as emoções, tem até um filmezinho da Disney que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Então, Uhum. ele pega aquelas emoções todas e começa a jogar na menininha, né? E aí a alegria faz parte, a tristeza, o medo, né? Então, todos esses sentimentos, eles estão dentro da gente. E a forma que nós processamos ele, que é justamente essa inteligência emocional, é o que diferencia quem vai para o desequilíbrio ou paralisa, né? Por exemplo, uma depressão é um sentimento exacerbado, onde você se sente paralisado em alguns quesitos. Né? A ansiedade é a mesma coisa. A quarentena também revelou muitos toques, né? Pessoas que lavam as mãos insistentemente, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Pela limpeza, com medo do Covid, etc. Então, tudo isso é a emoção pouco processada. E quem não tem a condição de fazer isso sozinha, precisa de ajuda para que ela não se torne um transtorno. Então, um transtorno mental nada mais é do que qualquer outro tipo de doença. Normalmente tem esse estigma social, né?
ai, transtorno é coisa de maluco, etc. Não, é uma questão mental, assim como a gente tem uma hipertensão, por exemplo, precisa de acompanhamento e de um olhar para quem não consegue se reequilibrar sozinho. Entendi. Você, nesse período agora, você atendeu remotamente, virtualmente? Sim, Muito, né? é, É. E o interessante, Fernando, eu estou perguntando isso para você porque a grande maioria das pessoas profissionais, né, da área de serviços, profissionais liberais, eu vou pegar o exemplo de nossa parceira, a Tatiana Furtado, que ela é professora de yoga, né? Então, ela foi ao ar todos os dias durante esse período. Ela voltou a atender presencialmente, parece que foi segunda. Eu estou falando isso porque ela disse assim: olha, deixe de anunciar a nossa live, porque a partir de segunda-feira, a partir de ontem, ela não faria mais a live. Então, isso foi um recurso fantástico, né? Foi um recurso fantástico que são essas redes sociais que inicialmente, eu estou repetindo aqui, já disse algumas vezes, inicialmente elas eram utilizadas para mero entretenimento. Ah, eu vou comer no restaurante, tiro foto do prato e ponho no Facebook, né? Ah, eu vou visitar o elevador Lacerda com um parente meu do Sul, vou lá e tiro a foto e posto no Facebook ou no Instagram. Então, nós identificamos, eu pelo menos aí está muito claro para mim, e você como profissional que utiliza muito fortemente, que essas ferramentas, esses recursos, eles estão disponíveis como canal de distribuição. Então, você pode gerar o seu conteúdo, levar para um público, então, como nós estamos encampando esse projeto das lives. Então, nós temos todos os dias, às 20 horas, eu entro aqui com um convidado, que são temas variados, inclusive o interessante de tudo isso que a gente percebe é que temas de ordem de autoconhecimento, de psicologia, de terapia, constelações familiares, tudo que lida com o ser humano, tem dado uma audiência fantástica. Claro que a gente permeia aí com um basquete, com a esporte. Dia de sexta-feira eu sempre trago alguém para tocar uma música, né, para ficar uma coisa mais leve. Mas a gente percebe como as pessoas precisam desse conteúdo. Tem todo tipo de conteúdo, que eu estava conversando com o professor Garrido semana passada, né? Então tem conteúdo, tem público para toda sorte de conteúdo. Mas na hora que você, digamos assim, embala, você coloca assim, tem um esmero na escolha do tema, do profissional que vai versar sobre aquilo, você está utilizando o Instagram, coisa que já existia e que, de certa forma, não era tão intensamente utilizado como tem sido, na verdade? isso aí. É uma ferramenta extremamente relevante nesse momento, né? Porque a gente se conecta mais. Nós somos um exemplo aqui agora. Sim, Você consegue colocar, se entreter, porque você, né, segue pessoas, você tem vídeos de YouTube, o volume de pessoas que fizeram curso online triplicou também. Então isso. é um subterfúgio que as pessoas têm. Poxa, eu estou dentro de casa, estou em isolamento, como é que eu me conecto? Agora Uhum. tem um outro lado. Ela também, né, a rede social, o tablet, o celular, ela é uma excelente fonte de ansiedade também. Então, as pessoas que Uhum. já têm um comportamento ansioso, ou, por exemplo, que tem medo do Covid e fica naqueles grupos de WhatsApp sendo alimentados, né? De notícia e de não sei quemzinho que pegou a doença, o primo que está não sei aonde. Aquilo vai lhe alimentando e é como se fosse você pegar uma querosene e colocar no fogo. Então, aquele fogo já está ali acendendo dentro de você e você ficar ligado o tempo inteiro em noticiário da TV. E a gente teve um momento nessa quarentena, né, que os nossos canais abertos muniram muito, né, de informação. Chegou um momento que a gente não sabia o que era certo, o que era errado. E se você começa a se alimentar disso, você vai ter isso. Nossa mente é que nem o nosso estômago, né? Meu personal e jogador de basquete está aqui me vendo. O que você bota para dentro do seu estômago vai lhe fazer engordar, ter saúde ou não. O nosso cérebro é a mesmíssima coisa. O que a gente alimenta ele de estímulo visual, né, de notícias que a gente acessa, das coisas que a gente se conecta e toma aquilo como verdade.
Então, na rede social tem muitos influenciadores também, que as pessoas às vezes não sabem exatamente o que elas são, o que elas querem, pegam esses influenciadores e vão seguir e tomam o que eles dizem como verdade absoluta. Isso tem um perigo enorme, porque as pessoas, às vezes, você se autoconhecer dá trabalho, né? Você tem que olhar para si, entender quais são suas vulnerabilidades, os pontos de melhoria que você tem. Isso tudo dá muito trabalho. E você tem um influenciador digital que já te diga tudo, o que é certo, o que é errado, a tendência, vai você simplesmente segue, vai chegar uma hora que você pode despertar ou não para o que faz sentido na sua vida. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Ela é um excelente ambiente. Eu fiz muitas reuniões, eu ajudei muitas pessoas, né, atendendo online, mas ela também pode alimentar transtornos. Então, isso tem que estar, a gente tem que estar muito atento. E se eu me sinto ansiosa com esse tipo de notícia, a gente deve evitar o tempo inteiro. Não tem que estar acessando e se alimentando de coisas que não nos fazem bem. É interessante isso que você traz, porque a gente consegue perceber o seguinte, vamos pegar assim, antigamente você tinha assim um sistema piramidal. Então sempre tinha, quando você falou de influenciador, você tinha assim uma hierarquia da influência. Então é o pai dentro de casa, é o professor na escola, é o chefe na empresa, né? E de certa forma a TV, né, cria essa influência também. E com as redes sociais, aí eu já estou entrando na questão da tecnologia, essa pirâmide, ela deu uma horizontalizada, não é verdade? Ou seja, horizontalizou, onde hoje qualquer pessoa, como você bem disse, pode se transformar numa influenciadora digital. Uma pessoa pode ser. Então, assim, isso é perigoso? É demais, porque enquanto você não tem vou chamar de massa, mas não quero chamar de massa, uma comunidade de pessoas que tenham um senso crítico para se deparar com esse influenciador digital e dizer, não, isso é certo ou isso é errado. Então, eu acho que a pessoa, mais do que nunca, ela precisa desenvolver esse senso crítico. Como é que se desenvolve o senso crítico? Através de conhecimento, da busca dele, de leitura, tudo que, de certa forma, a gente veio perdendo. Não sei se você concorda comigo, mas assim, o nível da educação, série de indicadores apontam para que você vê hoje a qualidade do ensino e da absorção desse ensino, primeiro, o que é passado, segundo, o que é absorvido, e as pessoas hoje não têm o mesmo conhecimento, nem a mesma cultura, nem têm o mesmo discernimento, raciocínio de pessoas de 20, 30 anos atrás. Tá? Isso daí eu estou falando, podem me criticar, podem não concordar, tudo bem, mas é a minha percepção, né? É a minha percepção porque eu tenho 3 filhos, e eu lido, né, com os meus filhos nesse sentido, em discutir cultura, em discutir assuntos, né, um pouco mais aprofundados. E a gente vê uma superficialidade muito grande, né? Então, eu acho que esse momento agora, ele pode ser bem utilizado para que o senso crítico ele seja desenvolvido, entendeu? A gente possa dar essa atenção. Tem uma coisa também que eu acho que é muito da tecnologia, da indústria 4.0, do momento que a gente está hoje, que é justamente a velocidade. Ninguém quer mais se aprofundar. Eu estava dizendo isso esse final de semana, né? Antigamente, os livros que eu lia na faculdade, de Schopenhauer, etc., eles queriam ampliar a sua consciência. Hoje em dia, os livros que fazem sucesso, eles trazem aquela dica, aquele case para você se inspirar e fazer. Quem não está aqui numa rede social buscando a dica de ouro? Né? 5 dicas, como transformar tal coisa em 3 passos. E aí as pessoas vão buscando e seguindo esses passos sem nem saber exatamente aonde eles vão as levar. Então exige muita autoconsciência. Eu acho que a bola da vez aqui, de você ter esse discernimento do que é certo ou errado e aproveitar o que há de melhor, né? Que é a riqueza da gente estar aqui, é justamente você ter uma autoconsciência de você, das suas emoções, do que é importante para você e saber de que fonte você vai beber e que tipo de água você vai pegar lá.
Porque ninguém é 100% maravilhoso, ninguém é 100%, né, espetacular. E o que é que de melhor eu posso aprender e tirar daquela pessoa ou daquele influenciador? Isso exige Uhum. muito essa autorreflexão para a gente não estar aí no efeito manada, né? Teve um efeito manada agora, muito no início do ano, até antes da quarentena, que foi Bolsa de Valores, né? A taxa Selic caiu, as pessoas não sabiam exatamente o que fazer, porque nem a inflação, né, a renda fixa está rendendo mais. Aí Sim. todo mundo foi para a Bolsa de Valores porque lá rende mais. Aí veio o quê? Coronavírus, a Bolsa caiu de 117 mil pontos para 80 em um dado momento, né? E aí o desespero tomou conta. Mas assim, você tem perfil para estar ali? Você entende o que é que está por trás de cada empresa que está com seu capital aberto sendo oferecido ali? Você sabe o que você está fazendo? Não, porque você botou seu dinheiro para sofrer. Se você não sabe, se você não tem estômago para estar ali, né, e aguentar uma coisa dessa, você está se prejudicando. Mas aí você segue um efeito manada que estava na Isso. modinha e todo mundo vai, e aí, né, acaba metendo o pé pelas mãos. Então, assim, essa autoconsciência é o início de tudo. A autoconsciência, o autoconhecimento, o que eu quero, o que é importante para mim, porque aí você vai com a rédea na sua mão. Investigar, ler o que você precisa se conectar. Então, é o que Penelope está falando aqui, né? Promover o pensamento reflexivo e crítico. Então, hoje em dia, está todo mundo no raso, na dica, né? Ali na coisa. Então, o pensamento crítico é que traz os porquês das coisas, o que está por trás daquilo. E aí a gente vai melhorando, né? Aí você tem consistência de discussão, né, de pensar, de elevar o nível de consciência, né? Porque eu me lembro bem que na época que eu estudava, tinha assim aqueles colégios que ofereciam pré-vestibular e tinha os cursinhos, né? Tinha um colégio que oferecia terceiro, melhor dizendo, desculpe, o terceiro ano com pré-vestibular e tinha um cursinho. Então, o colégio que tinha mais consistência, tinha mais profundidade, tinha um currículo melhor, ele lhe oferecia a capacidade de você pensar mais, de ir buscar mais o conhecimento. E o cursinho era isso que você está falando aí, a dica, né? Olha, o vestibular esse ano talvez caia porque nos 3 últimos anos caiu esse assunto e não sei o quê, né? Então tinha Isso aí. muito disso também, tinha muito disso também, impressionante. Mas é uma coisa. Então vamos lá. A gente criou um roteirinho aqui. Você já falou que é inteligência emocional, né? Queria se aprofundar um pouco mais, Fernanda? Não, eu acho que se eu pudesse resumir, você tem uma situação acontecendo, nessa situação a sua emoção vai vir à tona, é como se fosse assim, você vê uma criança gritando, né? E aí você vai e grita com ela também, você não processou a sua inteligência emocional, você não fez uso dela. Então, assim, uma criança gritando, como ela não tem uma capacidade cognitiva ainda formada, ela está botando a emoção dela para fora. Então, o que está por trás daquele grito? É o isolamento social? É ela sentindo falta da escola? Porque ela não vai dizer, pai, me sinto frustrada por estar dentro de casa. Ela vai fazer a famosa birra. Ela vai gritar, ela vai se jogar no chão. E nós que somos adultos, quando a gente se autorregula e devolve para a criança essa emoção trabalhada em forma de sentimento, você se conecta com ela. Então, inteligência emocional é você pegar a situação, trazer para a sua razão, processar e devolver em forma de comportamento. E não aquele comportamento bruto da criança gritar, você grita também. Da coisa acontecer, você vai e se joga junto também. Né? Você traz e processa na sua mente para você se comportar de uma forma mais equilibrada. E é esse equilíbrio, né, que vai trazer para você bem-estar, que vai trazer qualidade de vida, qualidade nas suas relações. Então, a inteligência emocional é isso, né? Entendi. A Anne Penelope pede para falar um pouquinho sobre inteligência emocional no adulto. Pronto. Existe algo, né, na nossa mente que é a famosa cognição.
que é a nossa forma que a gente percebe o mundo. A cognição na criança, ela está sendo formada. Então, ela vai sendo desenvolvida a partir do nosso exemplo, de exemplos de pessoas que ela confia, do professor na sala de aula, dos pais dentro de casa, que são uma excelente referência. Para nós adultos, né, é difícil falar muito da inteligência emocional, porque nós, como o Mazzoni falou no início, toda a nossa vida escolar ela foi muito de QI, o coeficiente de inteligência, né? Tudo que a gente precisava ter de conteúdo para passar no vestibular. Coisas que a gente nem usa hoje, né? Então, nosso cérebro ele foi processado com técnicas e conteúdos para nossa profissão, para nossa faculdade, né? Quem fez universidade. Então, tudo isso foi enchendo nossa cabeça da famosa hard skill, que é a competência técnica. A competência emocional no adulto é a capacidade que ele tem de manifestar o que ele conhece tecnicamente, por exemplo. Então, é a comunicação, é o nível de autoconhecimento que ele tem, é a forma que ele tem de se relacionar com o outro, se ele utiliza uma base empática ou não, se ele gosta de impor o comportamento dele, né? Custe o que custar. É a resiliência, que esse momento de quarentena e de coronavírus exigiu muito da gente, né? A gente ser muito resiliente. Quem não teve um pensamento, né, difícil nesse momento e que teve que reprocessá-lo? Então, assim, a inteligência... Pois é, então eu também tive, viu? Não, não, Então... não, eu queria falar. Eu queria falar. Diga. Eu pedi licença, levantei a mão para falar. Você chegou no ponto que eu queria. Nesse momento de quarentena e de coronavírus, aonde nós precisamos exercitar coisas que normalmente uma grande parte não necessitava, resiliência, por exemplo, que você citou, ou seja, pessoas que têm mais facilidade em exercitar isso, se houveram melhor do que outras que não. Então aí é que chega, digamos assim, a somatização das emoções. Não sei se eu estou indo no caminho certo. Então, por exemplo, se você se incomoda na sua girada de chave, assim, poxa, nesse momento agora eu preciso de uma atitude que normalmente eu não tenho, tá? E aí, para ter essa atitude, isso me causa um desconforto, isso me traumatiza, isso, enfim, não é aí que surge a ansiedade, depressão, essas coisas, ou eu estou enganado? Eu estou lhe perguntando. Olha, a depressão, né, ela é um transtorno mental. Tá. Eu vou pegar ela como exemplo, tá? Ok. Então, assim, você tem... Ela não tem uma causa única. Foi a quarentena, ela pode ser multifatorial. Existem questões genéticas implicadas, predisposições, momentos cruciais da vida. Como você disse, uma pessoa ela passa por uma separação, por exemplo, algumas caem em depressão profunda e outras ressignificam aquilo rapidamente. Então, vai de história de vida, tem muita coisa por trás aí que precisa ser analisado. É muito leviano eu chegar aqui e dizer que Sim, a quarentena claro. causou. Não, ela revelou. Por isso que eu te digo, Tá. né? Ah, A entendi. quarentena em si, ela não traz nada. Ela revela o que já está em si, em Ah, cada um, entendi. né? Então, Perfeito, assim, entendi. a depressão, ela é um transtorno mental. Ela é uma doença. Como a gente tem nossa gastrite. Só que os transtornos mentais, eles não têm cura. É que nem uma diabetes, é que nem uma hipertensão. Existem controle. Você vai controlar através de uma medicação com psiquiatra. Não, somente a psicoterapia consegue controlar a sua emoção, né? Para que você tenha esse estímulo de levantar, de fazer suas coisas e dar seguimento à sua vida. Então, tudo isso, né, tem causas múltiplas. Cada indivíduo ele é único, cada história de vida tem que ser levada em conta, mas a quarentena, ela, por si só, ela não causa, ela revela.
Tá. E potencializa, digamos, Potencializa. não é isso? Ou Porque, seja, a por pessoa já exemplo, carrega esse traço, né? Já carrega esse traço. Entendi perfeitamente agora. Eu estava pensando de outra forma, mas entendi que assim, você já tem, digamos assim, essa facilidade ou não de manifestar diante de determinadas situações. Que situação é essa? No momento é a quarentena, é a pandemia. justamente. Entendi. Pode ser uma perda de um emprego, né? É a sua condição, a sua predisposição interna de ressignificar o que está lhe acontecendo. E às vezes não tem uma causa aparente também, não, tá? A pessoa está ali na rotina dela, tudo direitinho. Quantas vezes não aconteceu com pessoas próximas a nós? E ela, de repente, fulano está com depressão. E não teve nada, né, aparentemente, no meio externo que viabilizou aquilo, mas internamente a gente não sabe nunca o que se passa com o outro. Uhum. E vou chamar de uma depressão, é um mal que está assolando, né? Assolando o mundo, né, Fernanda? Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, Tá. se ouve muito, eu particularmente ouço muito falar, pessoas próximas de mim, inclusive, entendeu? Então você vê que é uma coisa que está assim aflorando mesmo, como Olímpia colocou aqui, tá aflora nesse momento, né? Assim, essa coisa da inteligência emocional está sendo extremamente discutida é justamente por conta desses aumentos de índice. E eu não digo só de. Tem um índice que ele não é amplamente divulgado, até para não servir de exemplo nem de estímulo, mas os números de suicídios aumentaram, de depressão também, né? Então, assim, todos esses fatores, né, hoje socialmente acabam acontecendo mais, né, pela forma de vida que a gente tem, né? A gente supre nosso dia a dia colocando mais coisas e sobra muito pouco tempo para nós nos refletirmos qual é meu posicionamento no mundo, o que é que eu tenho de valor, como é que eu devolvo isso, porque tudo isso é saúde, né? Saúde mental, física, os corpos estão muito debilitados também. Tem uma síndrome que ela é muito conhecida nos ambientes corporativos, que é burnout, que é um nível de estresse altíssimo e que a pessoa dá um apagão e ali ela não consegue produzir, é como se fosse uma depressão por estresse. Então é uma coisa assim, né? São transtornos que têm acontecido e nossa sociedade tem viabilizado, né? Tá, o Eduardo Cunha pergunta assim, eu acho que de certa forma você já respondeu, mas por favor, fique à vontade para poder reforçar, se for o caso. Qual a causa do aumento do número de pessoas com depressão? Pois é, Eduardo, como eu disse anteriormente, ela tem uma causa multifatorial. A depressão, ela pode ter cunho genético, pode ter a ver com história de vida que a pessoa não ressignificou alguma coisa que aconteceu no passado dela, na infância, e está vindo à tona agora, né? Então tem muito mais a ver com questões individuais e não dá para eu te dizer assim, digamos que a quarentena, né, ela aumentou agora os casos de depressão, mas ela revelou tudo que já estava emocionalmente instável nas pessoas. E tem um outro componente aí que eu acho que ele é verdadeiro, pelo menos a minha opinião, é que se falava pouco disso, né? E hoje se estimula se falar mais. Hoje há um estímulo, hoje há uma influência de que vamos tratar desse assunto de peito aberto, de forma clara. E antigamente a pessoa É. sofria e ficava para si, não é? Pois é, mas ainda existe muito estigma, viu, Mazone? Eu mesmo, quando adolescente, fui para minha primeira terapia, eu disse à minha mãe, eu não sou maluca. Por que você está querendo me botar ali? Então, você veja, hoje eu sou psicóloga, era antes de ser psicóloga, tá? Mas, assim, existe um estigma social sobre os transtornos mentais. Uhum. Porque eles revelam vulnerabilidades. Depressão é coisa de gente fresca, é falta de não sei o quê. Então, quantas coisas a gente não já ouviu em volta disso? Pessoas que têm Sim. transtorno mentais são vistas como fracas, normalmente. O senso comum traz muito isso. Uhum. Né? Então, assim, doença de mente, doença de corpo, não tem diferença. Elas devem ter o mesmo olhar quando a gente vai para o médico, diagnosticar, entender, medicar.
acompanhar. É igualzinho. Só que elas não são tratadas da mesma forma. Não é todo mundo que busca psicoterapia e vive desequilibrado, trocando de relacionamento, sem saber nem o que espera do outro, o que espera de si mesma. Então, assim, exige muita autoconsciência, né? Saber quem você é, como você se posiciona no mundo, o que é que você busca de um relacionamento. Tem gente que é amor, mas assim, o que é que essa relação agrega a você? Né? O que que você aprende com ela? O que que ela te traz? Às vezes as pessoas estão com outras por segurança apenas. Né? Então, assim, precisa entender um pouco mais o que está por trás dessas coisas para a gente ter um equilíbrio e uma inteligência emocional maior. Muito legal a gente tratar desse assunto, porque me ocorre aqui agora o seguinte: a depender da comunidade onde você habita, que você frequenta, a depender das suas relações, você precisa ter coragem para assumir isso, né? Que é o que Com você acabou de certeza. dizer, né? Ou seja, você tem pessoas mais frágeis e existem aí exemplos a dar de pau aí de pessoas que passaram a vida toda escondendo aquilo dali e chegou ao ponto de não resistir mais, né? Por quê? Por causa da pressão do entorno delas, né? E aí eu acho, e aí vem assim, o atual momento. Ainda existe estigma, ainda existe preconceito, sim, mas eu acho que hoje já existe mais abertura do que houve no passado, Com né? Eu certeza. acho É. que a gente já caminha nisso. E aí eu pergunto o seguinte, ou seja, a gente está falando da doença física e da doença mental, né, psíquica. E aí a gente precisa buscar o quê? Precisa buscar apoio, precisa buscar ajuda, a gente precisa se abrir, né, a se autoconhecer e buscar ajuda com profissionais. E essa ajuda, sempre, aí tem um ponto aqui, como é que a gente age com esse equilíbrio? A gente precisa buscar o equilíbrio para a gente poder lidar com tudo isso, né? Ou seja, a gente busca ajuda para poder ter uma vida equilibrada, para a gente poder tratar das emoções. Queria até saudar Paula. Paula é nossa parceira aí, que ela fala sobre constelações familiares. Bem-vinda à sala, Paula. Né? Então, lidar com essas questões assim da saúde física, mental, que a gente busca isso para poder ter uma vida equilibrada. E aí, quais são os benefícios em termos de bem-estar, se agirmos com emoções em equilíbrio? Ah, são inúmeros. Porque, assim, é, a inteligência emocional ela tem 5 dimensões, né? Ela começa no autoconhecimento, depois ela vai para a autorregulação, depois você começa a se relacionar de uma forma mais equilibrada. Né? Então, tudo isso, quando você está com consciência de todas as suas faculdades ali, né? Você consegue fazer isso de uma forma equilibrada. Você não vê uma coisa acontecendo e vai lá e reage só pelo impulso. Né? O nosso instinto é o quê? É uma ação sem processamento, sem inteligência por trás dela. Ela vai lá para poder suprir, né? Ou para manter a segurança de alguém ou a nossa mesma. Então, assim, quando a gente fala de você buscar esse equilíbrio, é para você estar bem, estar em paz consigo mesma, né? Nas suas relações. Tem pessoas que não conseguem deixar o outro falar, que não têm capacidade de se relacionar de uma forma empática, quer impor seu comportamento o tempo inteiro nas relações. Tem pessoas que não se autoconhecem, nessas que a gente falou que a blogueira do Insta fala, vira lei. Então, como é que eu garanto o senso crítico? Quando eu me autoconheço. Se eu me autoconheço, eu sei o que faz sentido para mim ou não. Né? Então, assim, tudo isso é Perfeito, extremamente relevante. E perfeito, perfeito. existem níveis, né, de patologias aí nesse sentido, que algumas você, através da psicoterapia, você consegue equilibrar suas emoções, e existem transtornos que você vai precisar de medicamentos para retomar esse equilíbrio. Né? Então, tudo isso é Oi? importante. Está me ouvindo? Deu uma travadinha, mas pode Ah. continuar. Então, tudo isso é extremamente importante porque você, quando olha para si, você sabe exatamente o que você precisa. Né? Ó, a Joana entrou também, nossa parceira aí. Ó. Bem-vinda, Beijo. bem-vinda, Joana. Olha, o presidente do clube agora, ó. Ó, tô com a camisa, viu, Sérgio?
Então, muito legal. E aí, assim, e a atividade física com certeza auxilia nesse processo, né? Auxilia muito porque ela traz esse equilíbrio, né? Nós não somos só o corpo. Quando você joga basquete, sabe disso. Na hora que você está jogando basquete, não é só um corpo ali, né? Tem uma mente articulando por trás, né? Você está ali integralmente fazendo aquele exercício. Então, a partir do seu corpo, você ganhar esse equilíbrio para a sua mente, é como se fosse uma conversa com a outra, é o cérebro e o coração de mãos dadas caminhando, né? Então, assim, o exercício físico ele traz diversas as endorfinas, né? Todas esses, ai meu Deus, fugiu a palavra aqui, né? Esses mecanismos internos aí, mas ela também traz. A gente tá, ontem você me compartilhou o post da meditação, né? A meditação está super na moda hoje. E a meditação nada mais é do que você entrar em equilíbrio consigo mesma, através da sua respiração, que é um ato fisiológico. Você respira, coloca o ar para dentro, para fora, e você ali vai equilibrando. Ela ajuda demais na autorregulação, que é um fator da inteligência emocional. Na hora de você se comportar, as pessoas que meditam tendem a ter mais equilíbrio na hora de agir, de se comportar, enfim. Então, é muito importante. O nosso corpo dá sinal o tempo inteiro. Se a gente aprende a ler o que, que ele está querendo falar com aquela dor de cabeça, com aquele incômodo que está vindo ali, a gente começa a ressignificar a nossa vida e a forma que a gente se comporta. É porque a gente não para prestar atenção nele, mas o tempo inteiro ele está dando Ah, sinais. com certeza, com certeza. E o Léo, seu marido, ele vai concordar comigo. Nós nos tratamos, os atletas da equipe de veteranos, né? Nós somos uma comunidade aí, somos algo em torno de 110 pessoas acima dos 30 anos que jogamos basquete. Então tem gente de 30 anos e tem gente de 80 anos, então dividido em categorias. Então nós nos chamamos de nossos terapeutas. Aí você chega na família e fala assim: você vai pra onde? Aí eu vou pra minha terapia, que é o baba do basquete, ou então o jogo do basquete, entendeu? Porque no final é isso que você falou: é endorfina, é serotonina, é uma série de como, Hormônios, o nome veio agora, hormônios. hormônios, pronto. Hormônios que lhe dão um prazer fantástico. É um negócio assim, muito, muito prazeroso, muito legal mesmo, isso daí. Pois Aí, ó, o é, Léo tá concordando comigo, o é Léo. isso aí. Queria abrir agora, nós estamos aí faltando 10 minutos. Queria abrir para o público começar a perguntar para a nossa querida Fernanda Botecchia. Tá certa a pronúncia? Tá certíssimo. É italiano, né? É, É igual o meu Amazônia. isso aí. A, Jo- Somos. a Joana está dizendo que o corpo fala. Silvia Lira, buscar o equilíbrio espiritual, equilíbrio mental e corporal. Isso é uma coisa assim que o Luiz Ozanam sempre fala, né? Porque ele trata de tipos psicológicos. Então ele diz assim: não, vou lidar aqui para poder ser mais didático, eu vou falar dos extremos, ou seja, das características de cada tipo. Mas o ideal é que a gente busque sempre o centro, né? O equilíbrio para a gente poder. E aí esse equilíbrio se dá através da mente, do corpo, até das atitudes mentais. Por exemplo, eu sou ariano. Meu signo é Áries. E Eu meu ascendente, também. o meu ascendente é Áries. Então eu sou duplo fogo, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu paguei um preço muito alto por esse jeito de ser, entendeu? Intempestivo, né? Muitas vezes eu tinha razão, mas a defesa, como eu fazia o meu argumento, eu terminava perdendo a razão. Então, assim, de certa forma, o esporte foi muito bom para mim, para que eu pudesse ter esse equilíbrio, né? E o Léo também é ariano, né? Nossa, marido e mulher ariano, É, que os dois maravilha, aqui. que legal, que Mas legal. é isso mesmo, Mazone. Quando a gente olha para nós e vê que essa energia, essa força que a gente imprime no mundo já não faz tanto sentido, né? Ou como é que ela até faz, porque ela impulsiona, ela traz ação, mas é uma ação que muitas vezes precisava de um pensamentozinho um pouco mais nela,
de um olhar diferente. E aí a maturidade vai trazendo isso, né? A gente vai aprendendo com a vida. Agora, quem olha e aprende com esse olhar de autoconhecimento é que é riquíssimo. Não pode deixar a vida estar passando desapercebida e você só imprimindo ali uma personalidade forte sem estar refletindo sobre seus atos. O seu ritmo, né? Impondo o seu ritmo, né? Isso daí é muito, muito interessante mesmo. Diante da situação de estresse, uma vez identificada a depressão ou o início dela, qual seria o primeiro passo? Pergunta no FIFA. No FIFA, diagnóstico. Um psicoterapeuta pode fazer ou um psiquiatra. Psiquiatra é um médico, psicoterapeuta é um psicólogo, né? E aí ele vai diagnosticar e vai te dar o caminho, se você precisa de uma medicação ou não, se bastam sessões de psicoterapia para você reverter aquele quadro emocional. Então, o melhor caminho é diagnóstico. Na dúvida, partir para ele. Bacana. Olímpia Ventim, em algumas doenças mentais, os sintomas são físicos? Ela pergunta. São. São muitos, né? Eu tive acesso a uma pessoa agora na quarentena que ela colocou quiboa no lavabo para lavar a mão. Então ela tinha um transtorno mental na mente dela de toque, Nossa! que ela ia pegar Sério? Covid, não sei o quê, e começou a botar quiboa, espalhar álcool e tudo pela casa inteira. Então, assim, tem uma coisa na mente dela que estava paralisando-a e ela manifestava fisicamente essa ansiedade. Então, o toque, esse transtorno de você lavar a mão milhares de vezes e até que boa e sei lá o que, o fumacê do corona e tudo, as pessoas botam uma história na mente, né, e vão materializar nas suas ações. Então, com certeza, a mente projeta e o corpo executa, né? Yuri Caires, ele está ali saudando. Que Um bacana te escutar. querido, que É, saudade! ele está botando aqui, ó. Que bacana te escutar, Nanda. Enxergar-se com o olhar real de nós mesmos permite perceber-nos com fragilidades e potencialidades. Autoconhecimento é vida. Parabéns, Nanda. Sou seu fã. Sou seu Aí, ó. fã também, sua fã. Tá sendo, Beijo. tá sendo, tá sendo celebrada. Faltam 6 minutos, mandem perguntas. Enquanto as pessoas estão aí formulando suas perguntas, eu queria dizer uma impressão pessoal, né? Uma impressão pessoal. Eu sou administrador de empresas de formação. Como eu disse, eu sou ariano com ascendente em Áries e me preparei a vida toda para gerenciar, para dirigir, né? Então, para administrar. E minha graduação é de administração de empresas, eu tenho curso de marketing, pós-graduação de marketing, eu tenho pós-graduação de gestão, não sei o quê, mas tudo ligado à ciência da administração. Mas eu vou lhe dizer, o diferencial, o que gerou minha chave enquanto profissional, foi um curso de psicologia organizacional que eu fiz como extensão universitária, né? Que eu me especializei e que isso fez total diferença na postura do gestor em lidar com as pessoas enquanto membros de equipe. Então, hoje, quando eu falo, eu digo o seguinte, que o grande patrimônio da empresa são as pessoas. E você só atinge os objetivos através delas, não é verdade? Existe um paradoxo da administração que é assim, as empresas têm suas caras, então a empresa não pode ter a cara do dono. Por outro lado, é a cara do dono, quando eu falo dono, é o corpo funcional, né? Então, é o dono que estimula e que empreende aquele ritmo que transforma a empresa nessas entidades que a gente concorda. Vou extrapolar aqui, Coca-Cola, McDonald's, essas coisas, entendeu? Então, assim, na hora que você vê assim, a marca da empresa, o que está por trás daquilo é um perfil profissional daqueles que dirigiram a empresa. Então, as pessoas estão diretamente ligadas. Eu queria dar esse testemunho aqui para vocês. E assim, Mazone, eu que trabalhei 15 anos em ambientes corporativos, te digo, não tem currículo vindo de ITA, com diversas formações, pessoas que vêm de Harvard, de Stanford, para materializar seus conhecimentos.
se você não tem as habilidades corretas para tirar o melhor das pessoas. O resultado vem delas. Líderes que só ficam ali no conhecimento, que eu estudei não sei aonde, eu tenho tal currículo, etc. Você tira o melhor das pessoas se conectando com elas genuinamente. Então, isso exige habilidades socioemocionais, não são habilidades técnicas de currículo. Você não vê isso Sim. na faculdade. Você vê isso olhando para dentro, para si, se equilibrando. Então, é isso. Então, que bom que você teve esse curso ao longo de sua carreira, que te despertou para pegar suas potencialidades técnicas todas e usarem da melhor Exatamente. forma. Exatamente, exatamente. E é uma coisa assim, eu nunca, dentro da ciência da administração, eu já trabalhei com materiais, já trabalhei com finanças, com contabilidade, com marketing, com comercial, mas nunca trabalhei com RH. Porém, qualquer ação minha enquanto gestor, eu tenho que ter o RH do meu lado, entendeu? Eu tenho que ter um profissional de psicologia junto de mim, porque eu acho que gente é o que faz a diferença. Com toda certeza. Gente é para brilhar, não é para morrer de fome, né? Já dizia Caetano, não é verdade? Com Então eu acho certeza. assim isso importante. E não é à toa que essa nossa preocupação em lidar com gente nesse momento agora, trazendo não apenas lives de conteúdo técnico, mas lives de autoconhecimento. Olha, essa Paula Oliveira que está aí presente, ela fala sobre constelações. Ela já está na quinta live. Nós estamos partindo para a sexta live agora no dia 26. É 26? Não, desculpa, não é 26. Ah, enfim, não me lembro. Eu acho que é 26, se não me engano. É 26, que é quarta-feira que vem. Então, assim, e é um público maravilhoso. O pessoal dá audiência, entendeu? O pessoal pergunta e depois ligam para ela, ela deixa o celular. Inclusive, eu queria que você deixasse o seu contato, tanto o seu Instagram quanto o seu telefone, né? Se puder para o Léo. Léo, por favor, bota o telefone de Fernanda aí, o telefone e o e-mail dela, porque isso é um grande barato. Teve uma outra pessoa também que falou de apometria, um negócio assim, um assunto muito bacana. Olha, Leila tá dizendo que nossa live merece outra, viu, Fernanda? Ah, vamos marcar. A gente fala de outra. Podemos falar de ambientes corporativos, tanta coisa, né? Tem Aham. muita coisa aí para É, podermos trocar aqui. é. A Anne também ela fala que os transtornos podem causar dores físicas, musculares, tensionados, Sim, enxaqueca, né? não, eu dei um exemplo, né? O do Aham. toque, enfim. Mas tem Sim, muita coisa que somatiza, não é só o transtorno por si só, não. Né? Você tem muita coisa aí que acaba somatizando mesmo. entendi. Então, gente, falta um minuto. Vamos começar a nossa despedida. Considerações finais. Sua mensagem de despedida, Fernanda, para gente. Eu queria agradecer. Eu acho que a pandemia trouxe esses encontros inusitados, né? É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que nos acompanham aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. É mesmo. E é isso. Quanto eu puder agregar e a gente trocar e ampliar a consciência juntos aqui, será um prazer. Tá, eu tô com minhas lives fechadas até o dia 31 de agosto, tá? Aí eu vou dar um tempo, as 2 primeiras semanas de setembro, eu não vou realizar para poder dar uma descansada na mente, que eu estou exaurido mentalmente. É muito gostoso, mas isso termina exaurindo a gente. Volto na segunda quinzena e eu vou querer repetir um bate-papo com você, tá, Fernanda? Foi muito Vamos marcar. prazeroso, foi Para muito mim também, gostoso, foi foi ótimo. muito prazeroso, tá? Queria me despedir de você em nome do clube, de Sérgio Menezes, o nosso presidente, que assistiu. Queria saudar a todos, desejar uma boa noite. Parabéns pela sua explanação, foi brilhante, foi muito bacana. Um grande abraço para você. Dá um abraço no Léo aí, tá certo? E todos vocês, muito boa Darei noite, gente. um beijo. Já já tô vendo vocês lá na quadra brilhando, viu? Ah, tá bom então. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Fernanda. Obrigada.